Olá, aqui é o João. Estamos iniciando agora o nosso 6º tutorial da criação de um jogo eletrônico do tipo Shoot 'em Up de nave. A gente está utilizando aqui a Unity 3D, mais especificamente as ferramentas 2D provindas na versão 4.3 da Unity. Bom, nosso último tutorial a gente trabalhou na inserção de scripts de movimentação para o nosso inimigo. Quando a gente der um play aqui, a gente vai perceber agora que ele já se movimenta na tela. Devido ao nosso player, tanto quanto o nosso inimigo aqui, o polvo, os dois têm hit body. Logo quando eles se encostam, eles sofrem a força da física, e acaba, quando a gente não está movimentando o nosso jogador, que o polvo acaba empurrando o nosso player. Se eu empurrar de volta, eles vão parar, porque os dois estão trabalhando com a mesma potência, com a mesma força. Deixa eu dar um stop. A gente pode ver aqui o Pope, com a parte do script de movimentação, Move Script com força 5 em X. E o nosso player também com força 5 em X. Bom, o que a gente vai fazer agora para transformar esse jogo aqui num jogo Shoot 'em Up de verdade? A gente vai inserir agora uma nova imagem. Eu tenho ela aqui, que é a minha imagem Shot. Vou adicionar ela na pasta Texture. Essa pasta vai simular para a gente o nosso tiro, que a gente vai começar a inserir a partir de agora. Bom, selecionem a imagem Shot dentro da pasta Textures e vamos alterar ali o Texture Type dela para Sprite. Da mesma forma que a gente fez com todas as outras imagens anteriores. Apertem Apply. Ok, foi gerado aqui para a gente o nosso Sprite, para a gente poder trabalhar com ele agora em tela. Vamos adicionar um objeto do tipo Sprite. Vou renomear ele para Shot. Ele já está aqui em tela, a gente já pode ver ele sendo desenhado em tela através do componente Sprite Render. Vamos adicionar nele um Physics 2D do tipo Box Collider. Acredito que o tamanho do Box Collider está ok já para o tamanho da imagem. A gente pode até, segurando o Shift aqui, deixar ele um pouco mais próximo. Tem que ter um pouco de cuidado aqui quando a gente aperta o Shift, que vocês, não sei se dá para ver no vídeo, mas tem esses pontinhos verdes. A gente pode erroneamente acabar pegando o tamanho da imagem e mexendo no tamanho dela, não é isso que a gente quer aqui. Eu vou dar uma pequena alterada nela, no colisor, diminuir o colisor, deixar um pouco mais próximo da imagem. Ok, estou com uma imagem aqui, com um colisor. Deixa eu encostar um pouco essa imagem perto do meu player para ver se não está muito grande. Eu acredito que a imagem esteja um pouco grande para tiro, então eu vou reduzir pela metade, 0.5 e 0.5. Acho que assim está um pouco mais agradável, Está pequenininho, mas está de acordo com o tamanho do nosso personagem. Vamos adicionar agora o Physics 2D, um Hit Body 2D. Vamos retirar a escala, colocar em 0, ou a gravidade, escala de gravidade, e marcar o ângulo fixo. Ok, por enquanto ele não faz nada em tela, ele vai ser uma imagem da mesma forma que é o polvo e que é o nosso player. O que a gente quer com esse tiro aqui agora, a gente quer transformar ele em um prefab. Por que transformar ele em um prefab? Porque a gente vai ter várias vezes durante o jogo esse tipo de imagem sendo criada. Ou seja, toda vez que o jogador apertar no botão de tiro escolhido para o jogo, aí vai ser instanciado, vai ser criada uma nova imagem como essa, e ela vai correr da esquerda para a direita, tentando destruir nossos inimigos. Então o que a gente vai fazer agora para transformar em um prefab é simplesmente pegar aqui o objeto da nossa hierarquia, que a gente criou em tela, e arrastar para cima da pasta Prefabs. Dentro da pasta Prefabs, agora a gente tem o nosso prefab do tipo Shot. Agora a gente pode criar vários em tela a partir dessa pré-criação aqui que a gente criou, do nosso prefab, arrastando outros para a tela. Ok, temos alguns aqui, já temos 2 aqui. Deixa eu deletar. O que a gente precisa aqui agora no tiro é que ele se movimente, que ele vá da esquerda para a direita, já que o nosso player também está indo da esquerda para a direita. Como a gente já criou no tutorial anterior, no vídeo anterior,
o script MoveScript, que ele faz o quê? Deixa eu abrir ele. Abrimos aqui o nosso MonoDevelop e a gente pode aqui enxergar, tá, que a gente configurou inicialmente para a movimentação em X ser -1. Bom, -1 faz com que o polvo, quando inicia o jogo, ele acabe se movimentando na direção -1 em X. E -1 em X é caminhar para a esquerda. Olha aqui, eu vou movimentar o X do polvo, pode ver que ele está diminuindo o valor, significa que é o negativo. Positivo em X seria para a direita. Então, vamos aproveitar esse mesmo script de movimentação e colocar ele no tiro, só que o que a gente vai fazer? A gente vai alterar a direção, a nossa direção, tá, para um lado positivo. Então, eu vou pegar o MoveScript, vou colocar ele sobre a nossa imagem de tiro. Por enquanto, a gente só tem a velocidade aqui, né, aparecendo em tela como pública. Como é que a gente faz para aparecer a direção agora? Vou voltar aqui no nosso MonoDevelop e vou transformar a direção em pública. Não esqueçam de salvar. Vou voltar. Agora, o que vai acontecer? Quando eu der um play, deixa eu retirar o Maximize, tanto o polvo como o tiro, eles vão começar a se deslocar para a esquerda. Tá? Podem ver, deixa eu tirar um pouco o meu jogador da frente aqui, porque o tiro estava batendo contra ele e estava empurrando ele, né? Agora o tiro e o polvo estão indo para a esquerda. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer selecionando o tiro é vir aqui no MoveScript e alterar a direção agora para 1. Porque a gente vai multiplicar agora 1 vezes 5, né, que é a velocidade, para fazer com que o tiro se desloque para a direita. Vou colocar ele aqui mais ou menos na direção do polvo para a gente dar uma olhada. Ok, eles se colidem e como a velocidade é 5 por 5, eles acabam se anulando e ficando parados durante o jogo. Bom, uma coisa importante que a gente faz com tiros em jogos é não fazer com que a colisão seja verdadeira, né? Ou seja, a gente não faz a colisão acontecer de verdade. A gente utiliza o Box Collider para tiros, não para pegar a física realmente da gente pisar em alguma coisa, por exemplo, fazer a sensação realmente da física acontecendo, mas mais para a gente pegar a interação de colisão, né? Ou seja, disparar um gatilho para ver se aquilo ali realmente está acontecendo. Por isso que no Box Collider aqui da Unity a gente tem a opção Strigger. A gente marca daí o Strigger da nossa munição, deixa ele marcado, ou seja, ele vai ser verdadeiro, o Strigger. Isso vai fazer com que não ocorra mais uma colisão física de verdade. Os dois colliders, ou seja, outros colliders que sejam marcados com Strigger, podem agora atravessar outros colliders naturalmente durante o jogo, sem interferir na física real. Vamos dar uma olhada? Vou dar um play. E agora, simplesmente, o tiro atravessa, né, nosso polvo. Para que isso? Para não acontecer nenhum tipo de choque quando o tiro bater no nosso polvo. Tá? A gente só simplesmente quer captar agora algum tipo de mensagem, algum tipo de aviso que o nosso tiro está atravessando o polvo, e quando ele tocar no polvo, a gente vai fazer com que ele seja destruído. Então, para isso, agora a gente vai criar, então, para o nosso tiro, algum outro tipo de script para ele detectar aonde ele está batendo, né? Se ele estiver batendo num objeto que seja o nosso inimigo, o polvo, a gente vai destruir o polvo. Então vamos lá, vamos apertar com o botão direito aqui sobre a pasta Scripts, Create C# Script. Eu vou chamar de Shot Script. Já vou arrastar ele, mesmo que ele não tenha conteúdo nenhum, para cima do nosso objeto Shot. Está aqui. E vamos dar um Apply. Ok, agora todos os objetos Shot que estejam no Prefab vão também ter o nosso script Shot Script. 2 cliques sobre ele, para a gente abrir ele agora no MonoDevelop. Ok. Estou aqui com o meu Shot Script. Da mesma forma que é criado um script aqui pela primeira vez dentro da Unity, ele vem com os dois métodos, né? O Start e o Update. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar melhor. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser excluir aqui os dois métodos, o Start e o Update, né? Depois a gente insere ele conforme a necessidade.
Eu vou adicionar aqui primeiro uma variável do tipo pública, do tipo inteira, chamada damage, e vou marcar como 1. Ou seja, por quê? Para quando a nossa munição bater contra qualquer coisa dentro do jogo, ela retire exatamente 1 de energia dela, tá? Independente do que seja. Vamos marcar aqui agora, vamos criar uma segunda variável, public string, e eu vou chamar essa segunda de tag, tá? E vou deixar ela vazia, por enquanto. Por que isso? Porque eu já penso agora em utilizar essa nosso script, shot script, futuramente, tá? Para identificar em quem a gente está colidindo. Por exemplo, eu vou nomear todos os nossos inimigos com uma tag chamada enemy, ou seja, eu vou rotular eles como inimigos, e vou verificar dentro desse script se a gente está colidindo contra essa tag. Vou criar aqui agora um método, o start. E como prevenção mesmo, toda vez que um tiro é criado em tela, ele pode acabar não colidindo contra o inimigo, ele pode simplesmente cruzar a tela e infinitamente começar a caminhar pelo cenário. Por exemplo, vou afastar aqui um pouco a minha aba de cena, vou pegar aqui meu shot script e vou começar a movimentar ele em X. Ou seja, se ele atravessar o nosso inimigo, se ele não estiver na mesma altura em Y, né, ele pode ir embora e infinitamente começar a andar pelo cenário. Tá? Isso vai acontecer o quê? A gente vai começar a empilhar vários desses caras em tela, porque eles não estão colidindo em nada, ou seja, vai acabar deixando o jogo mais pesado, né? Vai ter mais coisas no cenário. Então, para evitar isso, o que a gente vai fazer? Após a criação de um tiro, já que a nossa tela é bem curta aqui mesmo, tá? A gente já vai setar, já vai avisar para esse script, para depois da criação do nosso tiro, mais ou menos uns 10 segundos depois, a gente já vai destruir ele. Tá? Então, destroy, a gente chama o método destroy, que é provido pelo monoBehavior. A gente vai destruir quem? O próprio GameObject, tá? Que o shot script estiver anexado. Vamos destruir ele depois de 10 segundos. Tá? Isso aqui nada mais é do que 10 segundos. Não esqueçam nunca de salvar. Bom, então o que a gente está fazendo com isso? Se o tiro passar de 10 segundos, tá, de existência em tela, ele vai ser destruído. Tá, evitando que a gente fique acumulando muito desses tiros dentro do jogo. Bom, uma coisa importante agora que a gente precisa fazer dentro aqui do script é utilizar um método, tá, que faz parte da parte de detecção de colisões, que é um método que provido pelo monoBehavior, né, pela Unity, que seriam para identificar colisões com colliders que estejam marcados com strigger. Bom, como ele está marcado, o que a gente vai fazer aqui? Void onTriggerEnter. OnTriggerEnter já era um método que a gente já conhecia de versões anteriores da Unity. Como essa versão aqui a gente está utilizando o componente 2D, agora também existem, além daqueles componentes que a gente viu em tela, como o HidBody 2D e o Collider 2D, ali, o Box Collider 2D, a gente tem aqui também os métodos novos, como no caso o onTriggerEnter 2D. E junto com ele, a gente vai também poder identificar colisores 2D. Ok, Collider 2D, vou chamar ele de Collider. Dentro desse onTriggerEnter 2D, Collider 2D, a gente vai procurar encontrar colisões, tá, que venham a acontecer. Então, o que eu vou colocar aqui? Se o meu tiro, né, verificar alguma colisão contra algum tipo de objeto, por exemplo, se o Collider, que eu acabar colidindo, GameObject, tiver uma tag, tá, do mesmo nome da nossa tag que a gente tem ali em cima, tá, essa tag aqui, eu vou até renomear ela para Object Tag, para não ficar com o mesmo nome, né? E vou comparar com ela. Ok, temos aqui, né, duas
uma comparação. No caso, eu fui lá e nomeei, por exemplo, esse object tag aqui como enemy. Se for enemy, a gente vai ter a certeza que ele vai ter algum tipo de script. Por exemplo, eu sei que meus inimigos, todos eles, têm o move script. Então, eu poderia vir aqui no move script e retirar. Mas não, eu vou criar um script futuramente agora, que vai ser um script de saúde para o nosso player, né? A gente pode chamar esse cara de, por exemplo, health script, e vou retirando a energia, tá, de dentro desse script. E esse script vai controlar a vida do nosso inimigo. Então a gente precisa agora deixar nesse formato aqui por enquanto, já que a gente não tem a existência desse script. Vamos voltar aqui na Unity. E simplesmente para a gente testar, já vamos criar esse novo script, botão direito sobre a pasta script, create C# script, vamos chamar de health script. Eu vou anexar ele agora ao Pulp, que é nosso health script. Não esqueçam de apertar no apply, porque a gente vai ter outros inimigos e a gente espera que todos eles tenham esse script também de saúde. Vamos abrir agora esse script novo, o health script na Unity. Ok, estamos com ele aqui novinho, em folha. E a gente precisa agora, a gente pode utilizar esse health script para vários objetos, né? Então a gente pode criar uma variável do tipo pública, colocar como int aqui o HP, né? A energia do nosso personagem. Por padrão vai começar como 1, mas a gente pode utilizar esse script aqui também para o nosso player, então a gente pode, já que está público, a gente alterar ele, colocar ele com mais força, né, com mais energia. Vamos criar um método aqui público que vai poder ser acessado de fora, para a gente poder retirar a energia, tá, de quem acabar batendo, né, no nosso objeto. Vai ser o public void damage, em que aqui eu vou passar o valor, né, damage count. Eu vou passar o valor do dano. Então vou utilizar meu HP ali e vou diminuir dele a quantidade de dano que for setada neste método. Se chegar um momento em que o nosso HP for inferior, ou igual a 0, significa que a gente precisa destruir, né, o nosso objeto da tela. No caso do nosso inimigo, né, ele simplesmente vai sumir, vai ser destruído. Então eu vou destruir o GameObject que esse script tiver anexado. Bom, vou excluir nossos métodos start e update. Vou salvar. Ok. Vou voltar no meu short script. Agora sim, o que eu posso fazer? Agora eu posso coletar o script de colisão, né? O script aquele de saúde, o health script. Então a gente pode criar aqui uma instância do health script. Eu vou chamar ele de health. Eu vou buscar ele como dentro do collider, GameObject, e através do método aqui da Unity, o getComponent, a gente consegue coletar qualquer tipo de componente que tiver atrelado àquele objeto. O script nada mais vai ser do que também um componente. Então, getComponent, deixa eu diminuir aqui para poder enxergarem. E vamos colocar aqui que ele vai buscar para a gente um health script. Abre e fecha parênteses, ok. Agora a gente vai chamar aqui o health e vamos chamar o nosso método público que a gente criou, né, o damage, e passar para o damage do nosso tiro, que a gente criou aqui em cima, essa variável. Se a gente utilizar esse script aqui para outros tipos de tiro, por exemplo, o tiro do nosso personagem está evoluindo, a gente está fazendo com que ele melhore, a gente pode, ou seja, durante o jogo, ir aumentando o valor dessa variável para 2, 3, 4, 5, infinitamente, e com isso esse método aqui continua funcionando sem problema. Ou seja, a gente mexe o valor, a gente simplesmente está passando essa variável, e essa variável que vai avisar para o health script quanto de dano ele tem que perder. Ok, vou salvar. Vamos voltar aqui na Unity. Simplesmente eu vou colocar o nosso tiro aqui bem de frente para o polvo, para um bater contra o outro. Tá? A gente não está ainda criando, né, os nossos tiros. Deixa eu dar um play.
Vamos dar um play. Ok, não colidiram por enquanto, certo? Porque a gente não criou ainda a tag, eles não se encontraram. Tá? A gente tem que avisar qual é a tag para o nosso tiro poder colidir. Então o que a gente vai fazer aqui é vir aqui no nosso Pulp. A gente pode ter vários inimigos diferentes no jogo, então a gente poderia muito bem comparar pelo nome. Se, no caso do nosso script ali, se o nome do Game Object que a gente está encontrando, por exemplo, name, né, fosse igual a Pulp, destruiria ele. Mas a gente vai deixar uma coisa um pouco melhor aqui, mais arrumadinha, que é colocar a tag. Por quê? Porque a gente pode ter outros tipos de inimigos e a gente não quer ficar comparando no código para cada um dos tipos de inimigos o que fazer. A gente simplesmente quer, genericamente, encontrar um inimigo e destruir ele. Então, como é que a gente faz isso? Selecionando aqui o Pulp, tá? A gente tem aqui abaixo do nome a opção Tag, abram ela. A gente vai ter algumas pré-configurações aqui já, mas a gente vai adicionar uma nova, add tag. A gente pode ver aqui que tem tags tamanho 1 e por enquanto não foi incluída nenhuma nova, né? Nenhuma nossa. Então a gente vai criar aqui o enemy, certo? Enemy. Voltem no Pulp e agora selecionem a tag aqui que vai aparecer a opção enemy lá embaixo. Não esqueçam do apply. Todo inimigo agora que a gente colocar em tela vai ter já a tag enemy, salvando a cena sempre. Vou vir aqui no tiro e agora eu vou dizer o seguinte: quando esse script, o shot script, encontrar algum objeto que tem a tag enemy, tá? Tem que ser case sensitive, né? E maiúsculo, N, E, M, Y minúsculos. Agora sim, vamos dar um play e a gente vai ver o resultado. Simplesmente isso, não houve uma colisão verdadeira. Quando nossa função onTriggerEnter detectou a colisão contra esse objeto, ele foi destruído. Conforme a gente colocou aqui nessas duas linhas, a gente diminui o dano, e o Health Script, ele próprio, retira o valor, né, que era 1. Se for menor ou igual a 0, ele destrói o objeto. E é isso que está acontecendo em tela. Bom, pessoal, até o próximo tutorial.